Bem, nós agora vamos rever a parte da teoria relacionada ao pêndulo físico. A gente viu que o pêndulo simples era uma massinha pequena presa a uma corda que oscila perto do ponto de equilíbrio. Mas na verdade a gente pode pegar qualquer objeto, né? E não precisa ser uma massinha, né? Quando a gente desloca do ponto de equilíbrio, solta ele e a gente vê que são geradas oscilações. Com qualquer corpo que a gente eh, pegar, faz esses pequenos deslocamentos do ponto de equilíbrio, a gente vê que são geradas oscilações em qualquer corpo. Então, este sistema, onde a gente tem um corpo composto, um corpo contínuo, que oscila, certo? Quando ele é tirado do ponto de equilíbrio, este sistema é chamado de pêndulo físico e vai ser interessante para nós porque, medindo as características do pêndulo físico, a gente pode inferir as propriedades mecânicas do sistema. Neste caso, a gente vai obter um momento de inércia de um corpo. O momento de inércia é útil porque ele mede a resistência do corpo perante rotações. Então ele vai caracterizar as peças mecânicas de algum sistema. E em geral a gente não tem algumas fórmulas para calcular o momento de inércia, né? De corpos bem definidos, esferas, cilindros, geométricos, corpos geométricos bem simétricos. Mas se a gente tiver um corpo qualquer e a gente quer calcular o momento de inércia, é muito complicado, porque ele tem um formatos diversos, né? Então não tem uma única fórmula que serve para todo mundo. No entanto, se a conta é difícil, a medição é fácil do momento de inércia. A gente pode não saber como calcular, mas a gente sabe como medir, que é o mais importante na prática. A gente obter um valor experimental real do momento de inércia. Então, esta aqui é a utilidade das oscilações em um pêndulo físico. Ok? Então, digamos que a gente tem um sistema, um corpo que está em equilíbrio estável. Como ele está em equilíbrio, a gente tem que a soma de forças é zero. Mas essa condição de soma das forças se anularem é somente uma das condições para que o sistema esteja em equilíbrio. Para que esteja em equilíbrio de forma completa, né, a gente precisa especificar também que os momentos, as forças se anulam, certo? Bem, por exemplo, aqui a gente tem um corpo, né, que está preso nesse ponto fixo O e ele está pendurado nesse prego, digamos. Nesta situação, o corpo completo está em equilíbrio, né? Então a gente tem uma força gravitacional que puxa ele para baixo e neste prego a gente vai ter uma força de reação e essas duas forças se anulam, né? Para que o sistema esteja em equilíbrio. Aqui a força de reação do prego, certo? Mas que a soma das forças seja zero é uma das condições para o equilíbrio, né? A outra condição é que a soma dos momentos seja zero. Se os momentos não se anulam, a gente vai induzir movimento neste corpo, movimento de rotação neste caso, certo? Então a gente tem um corpo rígido, as forças podem se anular, mas os momentos não. Nesse caso, as forças não vão estar alinhadas, são iguais e opostos, mas não estão alinhadas. As forças se anulam, mas os momentos não. Então ele vai induzir um torque, certo? Um giro no corpo. Então, para que ele esteja em equilíbrio de verdade, a gente tem que anular as forças e também anular os momentos. Isso é muito importante, né? Para quando a gente trata de corpos rígidos, certo? Então esse aqui é um ponto de equilíbrio estável, as forças se anulam, são iguais e estão alinhadas, então os momentos se anulam, né? E agora a gente vai tirar ele do equilíbrio, a gente vai puxar ele para um lado. Então neste caso, a gente vai ter que, esta vai ser a força de gravidade, né? Ainda é vertical para baixo, né? Ele está sendo aplicado no centro de gravidade. E agora aqui a gente tem uma força de reação, digamos. Vou colocar assim. Eu não sei na verdade se vai ser vertical, mas isso não vai inferir.
nos resultados, ok? O importante aqui é que a gente pode anular as forças aqui, mas os momentos não se anulam, pelo menos se a gente considerar os momentos a respeito deste ponto das forças. Esta força de reação vai passar por aqui e não vai gerar momento, mas esta força de gravidade vai induzir um momento, vai induzir um torque, certo? Então, esta força de gravidade vai induzir um momento devido a essa força de gravidade, certo? E o momento vai tentar levar o corpo de volta para a posição vertical, certo? Então a gente está vendo que ao deslocar o sistema do equilíbrio, abrir ele um ângulo θ, aparece um momento que impede esse deslocamento. Então a gente tem uma maneira de restaurar o equilíbrio e a gente também vai ter aqui oscilações mecânicas, certo? Então esse aqui vai ser o movimento que a gente vai analisar aqui, ok? Então pela segunda lei de Newton, né, a gente conhece que a segunda lei de Newton diz que a força é a massa vezes a aceleração, né? Mas essa é uma versão da segunda lei de Newton relacionada ao movimento de translação, certo? Quando o corpo é pontual, ele somente pode se deslocar, é o único movimento que ele consegue fazer. Mas se a gente agora considera não pontos materiais, né, massas pontuais, senão a gente considera corpos rígidos, um corpo rígido pode se deslocar, mas ele também pode girar no ponto, certo? Então, para corpos rígidos, a gente tem que acrescentar à lei de Newton sua versão angular, digamos, do movimento e rotação, certo? Bem, então a segunda lei de Newton, na versão que a gente conhece, a força e massa pela aceleração, isso está relacionado ao movimento de translação dos corpos, certo? Mas a essa lei de Newton, a essa segunda lei, a gente tem que acrescentar esta segunda lei, que está relacionado ao movimento de rotação, que os momentos é o momento de inércia vezes aceleração angular, certo? Isto aqui é o movimento de rotação de corpos rígidos, né? Corpos que têm alguma extensão, certo? E este I é o momento de inércia do corpo, alfa é a aceleração angular, m é o momento resultante das forças sobre esse sistema, ok? Então, o momento de inércia I, né, é uma quantidade que mede a resistência dos corpos a girar, a fazer rotações. E ele depende das massas dos corpos, né? E também das distâncias, depende das proporções de um corpo, certo? Dependendo do formato do corpo, a gente tem mais inércia ou menos inércia a respeito de certo eixo de rotação, ok? Então a gente vai analisar agora este caso, né? A gente tem este corpo, né? Tem sido deslocado para um lado, então a força de gravidade agora ela está aqui, né? A força de gravidade vai ser a massa do corpo vezes g. Ele vai gerar um momento, né? Um momento da força de gravidade, certo? Que vai tentar fazer esse torque nesse sentido, né? E esse momento da força de gravidade é a força de gravidade vezes a distância, né? Certo? Então, a gente tem que considerar esta distância aqui, ok? Do curso de estática, vocês podem lembrar que o momento de uma força é um produto vetorial entre a distância e a força, né? Então, mas aqui a gente vai calcular simplesmente o momento, o módulo do momento da força, certo? Bem, então o momento da força de gravidade é a força de gravidade, né, vezes a distância, né? A distância até o eixo de rotação. Só que esta distância não pode ser a distância toda aqui entre o eixo de rotação e o centro de gravidade,
na verdade a gente tem que calcular esta distância de seno de θ, certo? Se esta distância de seno de θ fosse zero, esta força de gravidade passaria pela linha tracejada e não geraria momento. Então, o momento da força de gravidade é a força de gravidade vezes d seno de θ, ou seja, o momento da força de gravidade vai ser mg vezes d seno de θ. E para ângulos pequenos, né, a gente sabe que as oscilações acontecem quando a gente perturba, mas perturba levemente o sistema do equilíbrio, né? Para ângulos pequenos, o ângulo próximo é zero, a gente tem que o seno de θ vai ser próximo do próprio reto. Então o momento da força de gravidade vai ser mg vezes d vezes θ. Bom, esse aqui é o momento da força de gravidade. Este momento da força de gravidade vai ser contrário à abertura do ângulo. O ângulo θ vai para a direita e o momento da força de gravidade é para a esquerda, é contrário. Então a gente vai colocar aqui um menos para indicar essa oposição, certo? Bem, utilizando então a segunda lei de Newton para o movimento de rotação, a gente tem que não é força, massa para aceleração. Agora, em vez de força, a gente tem um momento da força. Ao invés de massa, a gente tem um momento de inércia do corpo a respeito desse eixo. E em vez de aceleração, a gente tem aceleração angular. Então, neste caso, o momento da força vai ser somente o momento da força de gravidade, que vai ser mg d vezes θ, porque a gente está aproximando para θ pequenos. O momento de inércia é I, né? E a aceleração angular é a segunda derivada do ângulo a respeito do tempo, né? Então, a gente vê que esse aqui tem uma cara de uma equação de oscilações. A segunda derivada do ângulo é o próprio ângulo vezes um fator negativo menos. E a gente pode englobar todo esse fator negativo menos a parte positiva, como se fosse w ao quadrado. Então a gente tem uma equação de oscilações mecânicas, certo? Bem, então a gente tem que a equação das oscilações de um pêndulo físico vai ser deste tipo. A segunda derivada do ângulo a respeito do tempo é menos w ao quadrado vezes o próprio ângulo, né? Daqui a gente vai ter que as soluções, né? Vai ser um ângulo máximo seno de OWT mais φ, né? E a frequência das oscilações, né, vai ser este w ao quadrado, que a gente identifica desta equação. O w ao quadrado tem que ser o termo que fica do lado do ângulo θ. Então vai ser menos mgd dividido por I. Bem, então desta equação do movimento do pêndulo físico, a gente escreve ele desta forma, onde a gente identificou este w ao quadrado como sendo mgd dividido por I, ou seja, o w, a frequência das oscilações, vai ser raiz da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a distância do eixo ao centro de massa dividido pelo momento de inércia. E o período das oscilações vai ser 2π sobre W, né? Certo? O período é 2π sobre W. Então o período é 2π vezes raiz do momento de inércia, né? Dividido por mgd. E daqui então a gente tem uma fórmula muito útil para a gente medir o momento de inércia do corpo. Se a gente mede o período das oscilações, né, o tempo de uma oscilação completa, a gente tem a massa do corpo, a aceleração da gravidade, a distância, né, do centro de massa do corpo até o eixo de rotação. A gente tem todas essas informações, período, distância, massa. A gente medindo o período das oscilações, a gente pode inferir o momento de inércia do corpo. Então é uma técnica utilizada para a gente medir o momento de inércia. Embora ele não seja fácil de calcular, ele é fácil de medir. Você coloca o sistema para oscilar
E dependendo do tempo, do período das oscilações, você infere o momento de inércia do corpo, certo? Então, isso aqui é a revisão do movimento do pêndulo físico, né? O pêndulo físico é um corpo rígido que oscila em torno do ponto de equilíbrio. E a gente vê então que este período depende das características do corpo, certo? Do momento de inércia do corpo. Agora, para treinar o que a gente discutiu sobre pêndulos físicos, vamos resolver esta questão. É a última da lista, né? E nesta questão se diz que a gente tem uma barra de conexão de um carro que pesa 1,8 kg, né? Essa aqui é a barra, tem este formato assim. E ela vai ser suspensa por um eixo horizontal que passa por este pivô aqui. Tá? Então, essa barra vai oscilar depois em torno deste ponto de pivô, em torno deste eixo aqui. O centro de gravidade da barra está indicado aqui e ele está a uma distância de 0,2 metros embaixo do ponto de rotações, certo? Do eixo de giro. Então, o que vai acontecer é que vamos colocar esta barra para girar. A gente desloca ela da posição de equilíbrio, né? E devido à ação da força-gravidade, né? A força-gravidade vai ser aplicada neste ponto, no centro de gravidade. E essa força-gravidade vai exercer um torque, um momento, certo? E o momento da força-gravidade vai ser contrário ao deslocamento angular e isso que vai ocasionar as oscilações deste pêndulo físico, certo? Então a gente tem a massa, a distância, o centro de gravidade ao eixo de giro. E tem outra informação aqui, a questão diz que este sistema realiza 100 oscilações completas em 120 segundos, certo? Esta informação vai nos dizer quanto que vale o período. O período, né? O T é o tempo que demora uma oscilação completa. 100 oscilações completas seria um tempo de 100 vezes o período. E segundo o dado da questão, isso aqui tem que ser 120 segundos. Ou seja, o período tem que ser 1,2 segundos. Certo? Com estas informações de massa, distância e período, se pede achar o momento de inércia dessa barra. Certo? Bem, a gente acabou de ver que estas equações são as que descrevem as oscilações de um pêndulo físico. A frequência depende da massa, a distância, o centro de gravidade ao eixo de giro e do momento de inércia. E o período também depende dessas características. Então, tendo o período, a massa e a distância, a gente pode calcular o momento de inércia, né? Então a gente pode isolar o momento de inércia da barra, né? Desta fórmula. E ele vai ser simplesmente dado por mgd vezes o período ao quadrado sobre 4π ao quadrado, né? A massa é 1,8 kg, né? A aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A distância do centro de gravidade, nessa d, é a distância do centro de gravidade até o eixo, né? É o braço do torque, né? Da força de gravidade, 0,2 metros. O período a gente acabou de ver que é 1,2 segundos. Tudo isso dividido por 4π ao quadrado vai ser o valor do momento de inércia. Eu não estou colocando as unidades, mas estou utilizando todas elas no sistema internacional. Massa em quilos, distância em metros, tempo em segundos. Então, se a gente realiza esta conta, a gente vai ter que o momento de inércia vai ser 0,13 e as unidades do momento de inércia vão ser quilos por metro quadrado. Ok? Então, esta questão é uma questão de aplicação rápida, né? Mas o importante é que a mensagem é que, analisando as oscilações de um corpo, a gente pode inferir as propriedades mecânicas dele, as propriedades de inércia dele, né? Neste caso, o momento de inércia desse corpo é em relação a este eixo de giro.